Hey, good morning, Paz Church. Bom dia, Paz We're so Church! excited to be with you. Nós estamos muito felizes e empolgados de estarmos aqui hoje. We're going to continue our series that we've been in. Nós vamos continuar na série que nós já começamos. The series is called The Letter to the Churches, the Seven Churches. Essa série é chamada As Cartas para as Sete Igrejas. And so today, if you're new here or you want to join a family group or have any questions, please let us know at info@pazchurch.com. We'd love to connect with you. Se você tem qualquer pergunta, por favor, mande um e-mail para nós no info@pazchurch. Nós amamos responder suas perguntas. And the message today is we're speaking to the church of Sardis. Então hoje estamos falando sobre a igreja de Sardes. And the title of the message is called Wake Up! E o título dessa mensagem é chamado Acorda! And so Jesus had said some words, and the Apostle John is writing these things down and giving it to the church of Sardis. Então Jesus falou algumas palavras e o apóstolo João escreveu essas palavras de Jesus para as igrejas. About the letter to these different cities: Patmos, Ephesus, Smyrna, Pergamum, or here Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, and today the letter to the church of Sardis. Então nós já falamos sobre a carta para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e hoje vamos falar sobre Sardes. Something interesting about the church of Sardis, the city of Sardis was located on a mountain cliff. E é interessante porque a cidade de Sardes era localizada numa área de montanhas. And so it only had there's also a body of water close to it, and so there's only a small area where people could actually go in and out of the city. E tinha uma parte de água também ao redor dessa cidade. Então, é interessante porque a entrada e saída da cidade era um pequeno espaço de terra. E isso naturalmente cria uma proteção natural ao redor daquela cidade. They got lazy, they stopped watching, and the enemy twice climbed over their wall and penetrated their city and took it and defeated their city. E ainda assim, com toda essa proteção natural, duas vezes eles dormiram. Eles ficaram preguiçosos, dormiram e os inimigos atacaram eles por duas vezes. And so God is speaking to this church with this history in mind. Então Deus está falando com essa igreja, com esse histórico deles em mente. So let's read here in Revelation chapter 3 verse 1. Então vamos ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. These are the words of him, Jesus, who holds the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Diz assim: ao anjo das igrejas em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas estar morto. And so when Jesus is speaking things to each of the seven churches, every single time he says this: I know. Todas as vezes que Jesus estava falando para uma das igrejas, ele falava isso: eu conheço, eu sei. E ele, todas as vezes ele fala: eu conheço o que você faz. And this morning I just want to encourage you with this, that Jesus, he knows where you're at, he knows your deeds, he knows what you're going through. E hoje de manhã eu quero te encorajar e te dizer: Deus sabe quem você é. Ele te conhece, ele sabe o que você faz, ele sabe o que você precisa. Ele conhece você. Jesus te ama e ele conhece você. E ele conhece você porque ele se importa com você.
He knows your deeds. He knows what situation in life, what season of life we're in and what we're going through. Ele sabe as suas necessidades, ele sabe o que você está passando, ele sabe a fase da vida que você está passando, tudo que você precisa nesse momento. Jesus knows us and cares about us. He will speak the truth to us. E porque Jesus nos conhece e Ele sabe o que nós precisamos, Ele vai nos falar a verdade que nós precisamos. E muitas vezes a verdade dói. But Jesus says it with such a heart of love, and it's so good, and He speaks the truth to help set us free. Mas Jesus fala isso com tanto amor. Ele fala a verdade com muito amor para nos libertar. And so He tells the church, you've got a reputation of being alive. E Ele fala para essa igreja, vocês têm uma reputação de estarem vivos. I think that at one point in the church's history, they were an alive church on fire for God. Eu imagino que naquele momento, naquele ponto da história, aquela igreja estava viva, aquela igreja estava incendiada por Jesus. You know, they would have thought, oh, you know, we're doing a good job. Jesus knows our deeds. We've got a reputation of being alive. E se Jesus tivesse parado essa carta aí, talvez eles iam pensar, nós estamos bem, Jesus nos conhece, nós estamos bem. Everybody fooled. Everyone thinks we're doing a great job. We're an alive church. Nós somos uma igreja viva, nós estamos fazendo um bom trabalho. But Jesus knows our hearts. Mas Deus conhece os nossos corações. We can't fool Jesus. Nós não podemos enganar Jesus. And he goes on to say, I know that you have a reputation of being alive, but you are dead. Então Jesus falou para eles, eu sei que vocês têm uma reputação de estar viva, de estar empolgada, mas na verdade você está morta. Nenhum de nós gostaríamos de ouvir Jesus falando para a gente, você está morto espiritualmente. Nós queremos ser uma igreja viva espiritualmente. And so Jesus isn't talking about physical death. He's talking about the spiritual reality of this church has spiritually died. Jesus não está falando de uma morte física, mas ele está falando da morte espiritual dessa igreja, uma igreja que estava morta espiritualmente. And, you know, I believe that Paz Church, we are an alive church. Eu creio que nós, Paz Church, nós somos uma igreja viva. The Spirit of God is alive and active in our church and in our members. O Espírito Santo de Deus está vivo na nossa igreja, nos nossos membros. And Jesus said these words a couple thousand years ago, but they are still powerful and can encourage us and edify us today. Jesus falou essas palavras há muito tempo atrás, mas essas palavras continuam ainda hoje podendo impactar e mudar as nossas vidas. Maybe there's an area of your life where you feel like is not alive like it used to be. Talvez tenha uma área da sua vida que você sente que não está viva, que precisa ser reavivada. Well, today God can stir your faith up once again and make that come alive. Hoje Deus pode transformar isso e trazer à vida essa área da sua vida que precisa ser transformada. Reavivar. You know, when I was just a young boy, my mom would drive 3 hours to get us to church. Quando eu era um meninozinho, ainda novinho, a minha mãe dirigia 3 horas para levar a gente para a igreja. And she's watching from America. Hi, Mom. Ela está assistindo agora lá dos Estados Unidos. Oi, mãe. And that church was alive, and she wanted us to be alive spiritually, and she did what it takes to keep us alive spiritually.
Aquela igreja estava viva e ela queria levar a gente lá para aquela igreja, para nós também sermos reavivados, sermos avivados espiritualmente. Eu sou tão grato por isso. And listen to what Jesus he says, wake up! In verse 2, strengthen what remains and is about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of my God. No versículo 2 fala, acorda, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. The good thing for this church was that there was still time to get things right with God. A boa notícia para essa igreja é que ainda they still had an opportunity to wake up and come alive in Jesus. A boa notícia para essa igreja é que eles tinham tempo ainda dava tempo para eles voltarem à essência, para eles transformarem suas vidas e serem reavivados. It wasn't over for them. Jesus was giving them a warning, and here it is, wake up. O tempo ainda não tinha acabado, eles ainda tinham essa oportunidade de reavivar, se fortalecer naquilo que ainda existia, da esperança que ainda existia. Eu acabei de subir uma montanha com alguns amigos. Eu não sou acostumado a escalar montanhas. Here's a picture. We hiked up Kurodake, Mount Kurodake. Nós subimos a montanha Kurodake. So beautiful, so clear, you could see Fuji-san all day long. Era muito bonito. Você podia ver o Monte Fuji, era uma visão linda. Kawaguchiko, I believe, right there. Ali é Kawaguchi. Beautiful lake and Lake Yamanaka-ko. O Lago Yamanaka-ko. Japan is beautiful. O Japão é lindo. And we kept going and hiked another peak called Shakagadake. Nós subimos mais um pouco para um outro pico de montanha. Demorou quase um dia para a gente conseguir falar o nome da montanha, Shakagadake. Uma coisa assim. Nate-san and John-san, and here you can see this is just a beautiful view of Japan. E é uma visão linda lá de cima dessas montanhas, uma visão do Japão. But when I was hiking, I could feel my calf muscles were so sore. Eu conseguia sentir quando a gente estava subindo aquela montanha os meus músculos doloridos. And for the next couple days, they were so sore. E pelos próximos dias depois que nós escalamos, os meus músculos da perna estavam doloridos. And I want to talk about this passage of scripture. Jesus is saying, strengthen what remains. E eu quero falar sobre essa parte desse versículo que Jesus fala, se fortaleça naquilo que ainda existe. E como que a gente fortalece algo? You got to start using that muscle. Você precisa começar a usar esse músculo. That's right. So when I was using my legs, it was painful. When I first started using it, and a couple days after, I was so sore. Quando eu comecei a usar as minhas pernas para escalar, começou a doer tanto e doeu pelos próximos dias. Mas é assim que você fortalece os músculos. Você tem que usar os músculos. And the reward is you get to see beautiful things, and you're going to see something beautiful happen in your life when you start strengthening the gifts within you that God has given you. E a recompensa é uma visão linda. Você vai começar a ver coisas maravilhosas acontecer na sua vida quando você começar a fortalecer a sua vida espiritual. Às vezes vai doer um pouco, você precisa de mais prática, você precisa se fortalecer. Spending time with Jesus every day, but you've kind of that habit has gone away and you haven't really been doing that anymore. Talvez você era tão fiel em tirar o seu tempo com Deus todos os dias, mas por alguma razão, por causa da rotina, você parou de fazer isso. Você talvez orava por 20 a 30 minutos sem problema. Mas aquele músculo espiritual talvez se enfraqueceu. Now it's 2 or 3 minutes of prayer and it's so difficult.
Agora 2 a 3 minutos de oração é tão difícil. Jesus is saying, wake up, strengthen that muscle today. Jesus está falando, acorda, fortaleça esse músculo hoje. Don't let it die. You gotta awaken that muscle. Não deixe esse músculo morrer. Você tem que acordar esse músculo. You know, maybe there's have you been faithfully coming to church? Maybe you've grown weak with your commitment to your family group or coming to church. Talvez você não está sendo tão fiel em vir para a igreja e ir para o family group. Or maybe you gotta start using your faith some more. Talvez você precisa começar a usar mais a sua fé. Start believing God for salvations and for miracles to happen. Você precisa começar a acreditar mais e crer no Senhor Jesus para fazer milagres e fazer salvação. As we start using those muscles, as we start using that faith, it's gonna get stronger and stronger. Quando a gente começar a usar mais e mais esses músculos, esse músculo vai começar a se fortalecer mais e mais. Then Jesus says, I found your deeds unfinished in the sight of my God. E aí Jesus fala, então, eu encontrei... I want to share a story about a guy named John Stephen Aquari. ジョン・スティーブン・アクアリーという人のストーリーをシェアしたいと思います。 Eu quero falar sobre um homem chamado who was John sent by his Stephen. country to run a marathon in the Olympics in Mexico City. Ele foi enviado pelo seu país para participar de um campeonato. This man started off the race just like every single person. E ele começou então aquela corrida como todos os outros. And some along during the race, he got knocked down and injured his body. E durante aquela corrida, ele se machucou. Caiu e se machucou. And he actually dislocated his knee. E ele deslocou o joelho. He injured his shoulder. Ele machucou o ombro. And during this race, 17 other people had dropped out of the race and quit the race. E durante essa corrida, 17 pessoas desistiram da corrida. And this guy, he could have said, you know what, I was knocked down, I'm not going to win the race, my knee is dislocated, and I'm quitting. E aquele homem poderia ter falado, eu me machuquei, eu não tô bem, eu vou desistir também. But he got some medical attention and he got back in the race. Mas então ele recebeu alguma ajuda médica e continuou na corrida. And you know, a marathon, I think it's like 40 kilometers long, which A maratona 26.2 é miles. mais ou menos 40 quilômetros. Yeah, and so this guy still had quite a long ways to run. E esse homem então tinha ainda um longo caminho para correr. And even though he had been knocked down, E mesmo estando machucado, even though he was injured, mesmo estando ferido, even though if he compared himself with everybody else, he was not going to finish even close to the other people who finished the race. se ele se comparasse com as outras pessoas que estavam na corrida e que sabiam que estavam muito na frente dele, He was going to finish last place. ele iria terminar a corrida em último lugar. But he said, I'm going to get back in the race and I'm going to finish. Mas ele falou, eu vou entrar de novo na pista e eu vou continuar correndo. And so he says, okay, I'm going to keep running. And when he gets back into near the finish line where the stadium was, Então ele continuou correndo e quando ele chegou perto da linha de chegada no estádio, there was a couple thousand people left in the stadium, and they see this one last guy coming in, and they start cheering for him. tinham algumas milhares de pessoas que ainda estavam naquele estádio. Quando eles veem esse homem, eles começaram a aplaudi-lo.
数千人の人たちが彼を励ましました。 And he finishes the race, even though he was last place, he finishes. E ele terminou, ele concluiu a corrida, mesmo estando em último lugar, ele concluiu a corrida And dele. afterwards, people interviewed and asked him this question: why did you keep running? Why did you finish the race? E depois daquela corrida, algumas pessoas perguntaram, fizeram entrevistas para ele, com ele, perguntaram por que você quis concluir a He corrida? said, my country did not send me 5,000 miles to start this race. They sent me 5,000 miles to finish. Ele falou, o meu país não me mandou 5.000 milhas para começar essa corrida. O meu país me mandou para concluir essa corrida, para terminar essa corrida. And God has a race for you to finish. E Deus tem uma corrida para você concluir também. Maybe you've been knocked down. You need to get back up and get back into the race that God's called for you. Talvez você caiu, talvez você se machucou, mas você precisa se levantar mais uma vez e continuar correndo. You've been hurt. You need to get back up and keep running your race that God has for you. Talvez você ficou ferido por alguma razão, mas você precisa se levantar e voltar a correr. It doesn't, don't compare yourself with other people, because when God has called us to run, He's got a specific race for us to run. Não se compare com outras pessoas durante essa corrida, porque Deus tem um plano específico para você, uma corrida específica para A lot of você. people can start, but it seriously takes a lot of commitment to Jesus to finish our race. Muitas pessoas podem até começar a correr, mas precisa de muito compromisso para você permanecer e concluir a corrida. Let's be the people that will finish the race God has called us for. Vamos ser as pessoas que vão concluir, que vão terminar a corrida que Deus tem nos chamado para correr. Because we are an alive church. Porque nós somos uma igreja viva. We're not going to fall asleep and let the enemy come in and steal from us. We're going to stay awake and stay focused on God. Nós não vamos deixar o inimigo vir nos derrubar e nos confundir, mas nós vamos permanecer naquilo que Deus tem para nós. Let's go to this next verse. Therefore, we do not lose heart. Though Em 2 outwardly Coríntios, we are capítulo wasting 4, away, versículo yet 16. inwardly we are being renewed day by day. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados That's dia right. após dia. Outwardly we're being wasted away. Physically, Talvez- our bodies are getting older and getting more sore. Talvez fisicamente nós estamos ficando mais velhos, começando a doer em alguns lugares. My legs and my body, my back, they get more sore than I used to when I was younger. As minhas pernas, minhas costas doem mais do que quando eu era mais novo. 足のさっきのふくらはぎですねの筋肉も筋肉痛になりやすかったり痛くなったりします。 But inwardly, we are being renewed by day. Our spirit, we're getting stronger in our spirits. しかしながら Mas dentro de nós, o nosso espírito está se fortalecendo. 私たちの内なる霊的な内なるものはどんどんフレッシュになっていきます。 We're getting more passionate for Jesus on the inside. Nós estamos nos tornando mais apaixonados por Jesus dentro de nós, no nosso We're espírito. falling more in love with God than ever before. そしてイエス Nós 様と estamos もっともっと amando mais a Jesus, amando mais a Deus We do are que antes. stirring up the faith within us. そして私たち Nós の estamos 内なる nos levantando em pé dentro de nós. 内なる聖霊様をどんどん力強くなっていきましょう。 And each day we can become stronger in our spirits and more in love with God and love for people every day. そして私 E a たちは cada dia nós podemos nos tornar mais fortes dentro do nosso coração. どんどん新たに更新されてリフレッシュされていってどんどん情熱的になっていってどんどん人を隣人を愛せるようになります。 So let's keep going. Jesus says, "Remember therefore what you have received and heard. Hold it fast and repent. But if you do not wake up,
I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Então Jesus fala, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. We've received and heard the good news that Jesus loves us. Nós recebemos, nós ouvimos e recebemos a boa notícia He de que died Jesus and nos ama. rose again to forgive us of our sins, Jesus morreu e ressuscitou para nos perdoar dos nossos to give us pecados, eternal life with him. para nos dar vida eterna nele. As Christians, he fills us with his Holy Spirit. Como cristãos, Jesus nos enche com o seu Espírito Santo And guides us every day. e nos guia todos os dias. And let's keep going to verse 4. Revelation 3:4. It says, "Yet Jesus says, you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy." Versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Let's be like those people who haven't soiled our clothes with sin. Vamos ser como essas pessoas que não têm manchados as nossas vestes com o pecado. And, let's be the people dressed in white, just pure and having righteous deeds. Vamos ser essas pessoas vestidas de branco, puros, e que fazem boas ações. The one who is victorious will be like them. That's us. We're going to be victorious. We'll be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels. O versículo 5 fala, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. And, Jesus has our names, as Christians, he has our names written in a book of life. E Jesus, nós como cristãos, Jesus tem o nosso nome escrito no livro da vida. E a Bíblia fala em Lucas capítulo 10, versículo 20. E alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. How cool is that, knowing my name is written in heaven? Quão legal, quão maravilhoso é saber que o meu nome está escrito no céu. And for all people who put their trust and hope in Jesus and believe in him, their names also will be written in heaven. E todas as pessoas que creem em Jesus vão ter os seus nomes escritos no livro da vida. And our hope is that many, many, many more people in Japan and around the world, that their names will also be written in heaven. E a nossa esperança é que muitas e muito mais pessoas no Japão e no mundo vão ter os seus nomes também escritos no livro da vida. As we strengthen what's inside of us and we partner with Jesus, we can reach more people with the love of Jesus so that they can find him. Quando nós fortalecemos o nosso espírito no Senhor e nos tornamos parceiros com Jesus, nós vamos receber a força e vamos assim com Jesus ganhar o mundo inteiro para Cristo. This is the last verse. Whoever has ears to hear, let them hear what the Spirit says to the churches. E versículo 6, o último versículo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando com você hoje. Eu espero que sim. I hope that if there's some areas that you need to waken up in your life, that you would do that today. Eu espero que se existem áreas da sua vida que você precisa acordar espiritualmente, que o Espírito Santo vai te acordar hoje. Maybe there's some old dreams that God is stirring back within you to fulfill. Talvez existem alguns sonhos antigos que hoje Deus está trazendo de volta a você para você cumprir. Today and you say, I want to have a relationship with Jesus and invite him
into my heart to be my Lord and Savior. Talvez você está assistindo e você diz, eu quero receber Jesus, eu quero ser amigo de Jesus. I would love to pray with you to receive Jesus into your life. Eu quero orar com você hoje para que você possa receber Jesus na sua vida. We say this prayer basically every week, and if you want to make Jesus your Lord, pray it with us today. Nós fazemos essa oração quase todas as semanas. Se você quer receber Jesus hoje, repita essa oração. English and then Kota in Japanese. So let's say it out loud. Let's say it together. Vamos Loving falar Father, isso junto. I confess Jesus as Lord. I believe you raised Jesus from the dead. Thank you for forgiving my sins. Thank you for your grace. I believe in you and I will follow you. Pai amado, eu confesso Jesus como Senhor. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Obrigado por perdoar os meus pecados. Eu creio em Ti e eu vou Te seguir. Em nome de Jesus. Amen, church. Amém. Amém, If you prayed igreja. that prayer today, please let us know. We'd love to help you grow in your faith in Jesus. Se você repetiu essa oração hoje, nós gostaríamos de conectar com você e te ajudar a crescer espiritualmente. If you want to join a family group or have any questions for us, please just email us at info@posichurch.com. We'd love to connect with you. Se você quer participar de um grupo familiar ou tem qualquer pergunta, nos envie um e-mail para info@posichurch.com. Nós vamos amar All right, what a conectar great day com in church você. today. Que dia maravilhoso no culto hoje. We're going to close with the apostolic blessing. Nós vamos terminar com a bênção apostólica. Wherever you're at, just raise your hands to heaven and receive Aonde this você estiver, blessing. levante suas mãos e receba essa bênção. May the grace of the Lord Jesus Christ, Que a graça do Senhor Jesus Cristo, the love of God, o amor de the Deus, fellowship of the Holy Spirit a comunhão do Espírito be Santo with you all seja com você, today and forever. hoje e para sempre. And together we say, E juntos nós dizemos, Amen. God bless you, Amém. church. Deus te abençoe, igreja. Let's go back to this last song of worship and have a great day. Vamos ouvir mais uma canção de adoração. Deus te abençoe e tenha um bom dia.
Place your faith